Fala, gente, tudo bem com vocês? A notícia pega a carona no carro do Careca, meu amigo. A eleição do Grêmio tá pegando fogo. Candidatos voltam a disputar a eleição e ex-jogadores estão no pleito ou estão no radar. E isso eu sei que quando envolve ex-jogadores, ídolos, toca no coração do torcedor. Falando em torcedor, o torcedor do Grêmio apto a votar, que é sócio, já pode começar a votar sábado. Mas não é para presidente, é para chapa. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. E mais, o Grêmio renovou o contrato com o velho Kahneman, 34 anos. Quero saber tua opinião. Mas, afinal de contas, por que o Grêmio renovou com o Kahneman? Quero te trazer os motivos aqui exatamente sobre isso. Vambora, vamos juntos, lembrando que a gente tá com a Alfa, grande parceira do Careca, faz tua fezinha, cupom Careca. No primeiro comentário desse vídeo vou deixar um link, clica lá que vai te levar pro site da Alfa e mete cupom Careca na hora do cadastro. Combinado? A partir de R$1, já tá fazendo a tua fezinha, vai se divertir, vai na boa. Ô gente, vamos lá, a grande notícia do dia, e depois quero trazer outras que tem, se não o mesmo peso, quase isso. Paulo Calef hoje comunicou que está de volta à eleição do Grêmio como pré-candidato. E com o Calef vem nomes de peso, Maicon e o próprio Derlei. O Derlei seria um executivo de futebol remunerado, ou seja, o Grêmio pagaria ao Derlei para exercer essa profissão. O Derlei deixaria a política de lado. O Derlei que fez curso na CBF para ser gestor. A mesma coisa o Maicon, que está fazendo sua especialização na CBF, e seria uma espécie de coordenador. E aí se fala muito sobre como é que seria o Maicon com o Filipão, que hoje é o coordenador técnico. Mas o Calef já disse em outras entrevistas que pretende manter Filipão e que as coisas se ajeitam. Deixa eu só trazer aqui uma aspas que disse Paulo Calef. Buenas, nação gremista. Quero compartilhar com vocês que após ouvir muitos gremistas experientes, grandes empresários que amam o clube, meus parceiros de movimento e, claro, a minha família, tomei a decisão de retomar a pré-candidatura à presidência do nosso Grêmio, disse o Paulo Calef no início do seu comentário. O Paulo Calef, ele já era forte e saiu mais forte e voltou mais forte. Por quê? Vou dar minha opinião aqui. O Paulo Calef teve um gesto de grandeza ao sair da eleição, porque ele viu que a eleição era do Marcelo Marques. Ele não ficou comprando briga com o Marcelo Marques, o que ia desgastar ele. Ele num gesto entendeu, vou deixar pro cara que comprou a arena, vou deixar pro candidato que tá todo mundo apoiando. Então ali o Calef ganhou pontos, mesmo saindo da eleição, e agora ele volta fortalecido por esse gesto de grandeza que ele teve de abrir mão da pré-candidatura e agora voltar, tá? Paulo Calef, nas pesquisas ainda é o número 1. Nós temos o Antônio Dutra Júnior, que tem a chapa 2, o Calef é chapa 6. O Antônio Dutra Júnior é chapa 2, que tinha Marcelo Marques, que ainda tem, tá dentro da chapa, mas não é mais candidato, e tem Celso Rigo. Falei com o Antônio Dutra Júnior que ainda está estudando quem será o candidato a presidente. Ou ele mesmo, Antônio Dutra Júnior, ou outro nome. Marcelo Marques não será, já desistiu, Celso Rigo não quer. Agora tem que ver como o Antônio Dutra Júnior, se ele for o candidato, vai conseguir colar nele Celso Rigo e Marcelo Marques. Porque por mais que o Antônio Dutra Júnior não tenha tanto carisma entre a torcida do Grêmio e tanta popularidade, se ele conseguir aproximar Celso Rigo e Marcelo Marques dele, nas fotos, nos vídeos, isso tem um peso. Mas o Marcelo me parece que vai ficar afastado. E o Celso Rigo, ele não é de entrar em política, ele é um cara mais observador e investidor. Então isso tem um cenário muito grande, lembrando que ainda não há a escolha para o substituto do Marcelo Marques. A tendência é que seja Antônio Dutra Júnior, chapa 2. Bom, surge hoje um outro candidato, que é um ex-jogador. Vimos que falamos aqui de Maicon e Derlei, que estão com o Calef. O outro candidato, Baidec. Baidec, zagueiro campeão do mundo. O Baidec está na chapa 3. Ele não confirma, mas também não tira a possibilidade. O Baidec pode ser sim um candidato à presidência do Grêmio na chapa 3. Então veja que a gente teria
Calef, junto com Derlei Maicon, teria Antônio Dutra Júnior, junto com Marcelo Marques e Celso Rigo, teria Baidec, que é um nome muito grande, e Denis Abraão, da chapa 5. O Denis também, assim como Paulo Calef, teve um gesto de grandeza ao retirar a candidatura porque viu que o Marcelo era o melhor, mas como o Marcelo desistiu, o Denis tem a tendência de voltar, tá? Até porque tem muito carinho na torcida do Grêmio. Isso ainda não representa em voto nas pesquisas, mas o Denis é um cara muito carismático. Então a tendência também do Denis voltar, ele que é da chapa 5. Grandes nomes da eleição do Grêmio, hein? E pode vir mais, pode vir mais. Lembrando que ainda tudo é pré-candidatura, tá? Este sábado nós temos a eleição do Conselho do Grêmio, renova 150 novas cadeiras. Quem é sócio há mais de 2 anos pode votar. Tu não vai votar no Celso Rigo, tu não vai votar no Calef, tu vai votar na chapa que eles estão. Então, por exemplo, a chapa do Celso Rigo, do Marcelo Marques, é a chapa 2. A chapa do Paulo Calef é a chapa 6. A chapa do Baidec é a chapa 3. Então tu vota na chapa. Por que é importante? Porque se tu quer, por exemplo, que uma chapa, o nome dessa chapa ganhe como presidente, tu tem que ter conselheiros a favor dessa chapa, porque são eles, lá em novembro, que no primeiro turno vão escolher os candidatos, vão escolher o presidente do Grêmio, né? Se tiver divisão, aí vai para o sócio. Lembrando que se os candidatos atingirem 20% dos votos, vai para o pátio. E aí quem decide é o sócio lá em novembro. Sei que é um pouco complexo, mas vamos lá. Os conselheiros são uma espécie, eu vou simplificar aqui, são uma espécie de vereadores que aprovam, que fiscalizam o governo, e depois tem o presidente, que é o prefeito, tá entendendo? Então primeiro se elege os vereadores, conselheiros, depois sim elege o prefeito ou o presidente. Tentei mais ou menos ver se você consegue clarear mais a ideia, porque pode ser um pouco confuso. Bom, outro ex-jogador que está envolvido com a eleição é o Douglas, não propriamente como candidato a alguma coisa de chapa ou vice-presidente, mas o Douglas já abriu voto para o Antônio Dutra Júnior. Então tem muito ex-jogador envolvido, né? Isso toca muito. E já antecipei aqui num vídeo, volto a repetir, Renato Portaluppi, livre no mercado, será um nome que será aproximado dos candidatos, será perguntado e vai ter aprovação e negação, né? Tudo depende de como é que o sócio vê. Mas então fique ligado nessa questão. Esse sábado, eleição para o conselho. Lá em novembro, a eleição para o presidente, mas é importante ver como é que o conselho fica para saber o que pensam esses conselheiros e quem é que eles vão votar para presidente no primeiro turno. Bom, gente, Kahneman renovou até 2027. É isso aí. Aprovei. Quero saber a tua opinião. Sabe por que eu aprovo e por que o Grêmio renovou com o Kahneman, que está com 34, 35 anos? É porque o Kahneman vem jogando bem, é porque o Kahneman é titular. Lá atrás, quando o Grêmio renovou com o Kahneman, quando ele estava com dor no quadril, não estava jogando, muito se discutiu, pô, vale a pena? Agora, eu não tenho dúvida, vale a pena. É um grande zagueiro, é o titular do Grêmio, representa o que é ser gremista, não é apenas um zagueiro experiente, ele representa o gremismo. O Kahneman é diferente de tudo. É por isso que eu apoio. Ah, mas o Palmeiras lá soube mandar o Felipe Melo embora, o Fluminense mandou o Marcelo embora. Só que o Kahneman é a personificação do gremismo. É impressionante o que ele representa. É impressionante. O Kahneman não tem o salário mais alto do Grêmio. O último salário dele batia na casa de 600 mil. Então, obviamente que na renovação deve ter alguma coisa ali para ganhar mais. Mas não é salário de 1 milhão, como já foi quase certa vez. Ele reduziu o salário dele. Kahneman, eu aprovo. E tu, mais 2 anos de contrato do velho Kahneman, que representa muito bem os gremistas. O motivo da renovação é o futebol dele e, claro, tem que considerar quem contratou o Kahneman lá em 2016. Não vou dizer que foi o pai da ideia, mas que esteve junto, que assinou, que até está na apresentação, é o presidente Alberto Guerra. Então o presidente Alberto Guerra, que trouxe o Kahneman em 2016, obviamente que tem uma ligação com o Kahneman, e não seria o presidente que mandaria o Kahneman embora. Então ele renova com o Kahneman por toda a ligação que ele tem, mas repito, não é só carinho, eu acho que o Kahneman no campo explica muito o que ele é. Gente, obrigado pela parceria, tamo junto. A eleição pega fogo, fica ligado que a gente acompanha tudo por aqui. Tem jogo do Grêmio domingo, 11 da manhã, Grêmio e Vitória. Já avisei o pessoal que ganhou os ingressos. Se liguem aí, no vídeo de ontem já procurei vocês nos comentários. Vamos ver!